Nós vamos continuar o nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, os eternos decretos de Deus. João 6,35: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O estudo da Confissão de Fé tem como objetivo de nós estudarmos a Bíblia. A gente sempre tem frisado que a Confissão de Fé não é um livro paralelo à Bíblia, não é um livro que veio para digamos assim, falar alguma coisa a mais do que a Bíblia. Mas veio trazer para nós uma forma, digamos assim, sistemática, uma forma mais prática de nós entendermos certas questões da Bíblia e estudarmos de forma única. Às vezes você vai estudando a Bíblia, você ouve falar sobre santificação, sobre os decretos de Deus, depois sobre outros assuntos. E aqui o objetivo é de nós lermos e estudarmos determinados assuntos. Esse tema aqui é um tema que podemos dizer assim, difícil no sentido de que ele é para nós um tema, digamos assim, falar sobre os eternos decretos de Deus. Quem somos nós para isso? Então, nesse sentido, ele é difícil. Mas a base para a gente entender isso, a gente pode resumir agora, porque depois nós vamos ler bastante, é a ideia de que Deus é Deus. E nós não cremos que se Deus criou e teve condições de criar os céus e a terra, o homem, esse Deus estaria limitado a alguma coisa? Esse Deus não teria controle de alguma coisa? Então, essa doutrina que fala dos eternos decretos de Deus, fala exatamente isso, que Deus tem o controle de tudo, nas nossas vidas, de quem é salvo, de quem não é salvo. Deus tem o controle das situações, e um ponto importante, que Deus não toma nenhuma decisão baseada em acontecimentos ou na sua, digamos assim, previsão, ou o conhecimento que Deus tem. Deus sabe tudo, Deus sabe o que vai acontecer, ainda a palavra não chegou à minha boca, Ele conhece. Mas Ele não vai tomar uma decisão baseada nisso. Eu creio que para a gente entender esse tema, o texto que a gente tem estudado domingo à noite de Jonas é bem oportuno. Qual que era a proposta e o objetivo de Deus? Jonas vai para Nínive. Jonas poderia ter simplesmente obedecido e ido até Nínive. Mas qual foi a posição dele? Foi contrária a Deus. Mas alguém pode ser contrário a Deus? Não. Mas nós percebemos que até o caso de Jonas ser contrário a Deus, teve os seus frutos. Aqueles marinheiros ouviram a palavra. Essa mensagem é contada para que nós estejamos aprendendo a mesma questão de não desobedecer a Deus. E assim por diante. Deus sabe de todas as coisas. E as histórias, os acontecimentos, por mais fora que sejam, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não há adversário que possa impedir a obra de Deus. O adversário tentando fazer o mal, ele acaba cumprindo o propósito de Deus. Não tentaram matar Jesus, mas até mesmo aquele que traiu Jesus fazia parte do plano e do propósito de Deus. Tem uma historinha que diz que um fazendeiro tinha muitas posses, uma fazenda com muitas árvores, e o seu vizinho era muito bravo, não gostava dele, tinha inveja dele, e falou: um dia eu vou derrubar aquela árvore que ele gosta tanto, aquela árvore que ele tem ali num lugar alto, num lugar especial.
E aí ele foi lá e começou a derrubar a árvore. Quando estava quase terminando de derrubar a árvore, veio um cavalo com duas pessoas, uma delas era o dono da propriedade. E ele deu a última machadada e a árvore caiu. Só que para o azar dele, caiu em cima dele. E aí conta a história que ele, lá caído, amassado, já quase morrendo, olhou para o dono da fazenda e falou: eu cortei a tua árvore. Tipo assim, eu vou morrer, mas eu cortei a tua árvore. E esse fazendeiro, o patrão, olhou para ele e falou: mas eu vim aqui exatamente para cortar essa árvore, porque nós vamos construir uma casa aqui neste local. Eu não sei o que foi pior, o homem morrendo e ficar ainda dizendo eu cortei a tua árvore, ou o fazendeiro vendo o homem morrer lá ainda falar para você, mas eu ia cortar mesmo, né? Então é uma ilustração, provavelmente inventada, de algo que até mesmo aquele que intentar mal, ele está dentro do propósito de Deus. Como eu disse, a gente vai entender isso? Como que a gente vai entender essas coisas? O que nós sabemos é que Deus sabe todas as coisas. Então vamos lá? Repare que os capítulos eles vão desenvolvendo o tema. É sempre o mesmo assunto, mas eles vão desenvolvendo. Então essa é uma característica do estudo. Quando você fala uma coisa e repete na segunda vez, mas acrescentando mais algo. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de Deus, de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Então, Deus, desde toda a eternidade, sempre, né? Deus, Ele é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que sabe todas as coisas, que dirige todas as coisas. Nada é alterável. Efésios 1:11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É curioso que a passagem de Efésios tem aí, Efésios 1:11. É curioso que as pessoas às vezes questionam tratados ou escritos doutrinários, né? Que falam, não, esse homem escreveu. Mas mal percebem que eles só estão falando com uma outra linguagem, texto bíblico. Então, quem diz essas coisas é a Bíblia. Olha, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, todas as coisas. Segunda parte aqui, quando diz, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, em vez disso, é estabelecida. Nós temos aqui Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Então, o que dizia aqui? Que Deus não é autor do pecado. Deus não pode pecar. Ele é Deus. Quando diz que ele não é tentado, né? Deus não pode ser tentado, ou seja, não há uma tentação contra Deus. E muito menos fazer mal, porque Ele é o nosso Deus. Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Repare que ao mesmo tempo que fala determinado desígnio e presciência de Deus, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, que Deus, né, que está na direção de tudo, vós o mataste. Então não foi Deus que fez o mal. Dentro do propósito de Deus,
o homem fez o mal. Ponto 2. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então, Deus conhece todas as coisas. Atos 15, 18. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde os séculos. Ainda Mateus 11, 22. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Deus conhece todas as coisas. Agora, isso não significa que Deus age por essa tal presciência. Um exemplo bem claro disso é Romanos 9, de 11 a 12. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será o servo do mais moço. Então, não eram nascidos, não tinham praticado o bem e o mal, e naquele momento Deus escolhe. Deus escolhe porque já sabia que um ia praticar o bem e outro ia praticar o mal? Não. Porque escolhe porque Ele quer. E repare que quando a gente fala desse assunto, a gente sempre tem que lembrar que quem que pratica o bem? Se Deus fosse escolher o melhor, não ia ter ninguém para ser escolhido, porque não tem melhor, né? Todos nós somos pecadores. Quando Deus olha para nós, Ele não vai ver, nossa, esse aqui é muito bom. Não, Ele vai ver, olha aqui, mais um pecador que precisa de mim, que precisa da minha misericórdia. Ponto 3. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Quem diz isso? É a Bíblia. Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus tem os seus escolhidos. Aí alguns reclamam da doutrina dizendo, não, mas a gente acredita na doutrina da escolha, mas não dessa preterição. Mas se você escolhe, você está aqui, eu vou escolher o Mário, vou escolher a Nádia, vou escolher a Lígia. O que automaticamente eu estou fazendo? Eu estou preterindo, eu estou deixando outros. Deus, segundo a sua vontade, que é perfeita, Ele escolhe e Ele predestina. Provérbios 16:4 diz claramente aqui, olha, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, como entender isso? Quem somos nós, né, para entender os desígnios de Deus? Mas é o que a Bíblia nos ensina, que Deus é soberano nesse sentido. Ponto 4. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. O número de quem? Os salvos, os predestinados, os pré-ordenados, são aqueles que Deus assim escolheu. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O firme fundamento de Deus permanece. Ele conhece os seus. E aí dá a ideia de número, né? de pessoas. Você conhece o que é seu, você sabe quantos são. João 3,18. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Essa passagem é interessante, que Deus está falando, né, que aquele que buscá-lo será salvo, só que ao mesmo tempo ele estava falando num local que haviam ímpios. Aí ele diz, não fala a respeito de todos,
porque eu conheço aqueles que escolhi. É interessante, você está pregando o evangelho, só que a gente prega para o crente e não crente, prega, a igreja vai sempre ter o joio e o trigo misturado, nós não sabemos. Mas aqui diz, eu conheço, eu sei. Por isso que ele diz, não fala a respeito de todos. Ponto 5. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida, para louvor da sua gloriosa graça. Então, quem diz isso? Lembra que eu falei que as questões, ponto 1, 2, 3, eles vão repetindo algumas coisas e acrescentando? Aqui novamente fala, pela vontade de Deus, pela bondade de Deus, Ele escolheu para a vida. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Toda a nossa boa obra, irmãos, é também objeto da graça de Deus. Nós sabemos, ouvimos bastante isso. Se nós conseguimos fazer algumas coisas boas, esse bem está na bondade de Deus. E por isso nunca Deus nos escolheria por essa bondade, porque essa bondade só existe porque Ele nos deu condição de fazer, para a glória, para a honra dEle. Tantos servos, né? Vamos pegar o apóstolo Paulo. Que bondade tinha aquele homem? A bondade depois aparece na vida dele. Por quê? Porque a graça atingiu a vida dele e mudou o coração dele. Então é um exemplo assim bem forte, né? Para a gente perceber o que acontece. E assim a nossa vida também. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Repare que aqui diz que ele nos escolheu para sermos, não porque éramos ou porque um dia somos santos, mas para sermos santos. Romanos 9, 11 e 12, repete o texto lá, falando a respeito de Abraão lá, dos gêmeos, né? E ainda não eram os gêmeos nascidos e nem praticado bem ou mal. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Ponto 6. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. Então, Cristo salva, e é o próprio Cristo, é o próprio Deus, aquele que destinou para a salvação, é o que vai dar condição para que essas pessoas sejam salvas. Mais uma vez aqui está querendo repetir que nós não fazemos nada, não é que nós colaboramos para a nossa salvação, mas os meios vêm pela bondade e pela mão de Deus. São eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Então, está falando sobre o que a graça de Deus opera em nós, né? Justificação, adoção, santificação, somos guardados por Deus. Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A ideia de somos feitura é Deus produzindo a sua obra, Deus lapidando cada um de nós. Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo
um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Como isso foi possível? A si mesmo se deu por nós, para nos purificar. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E a gente, quando fala sobre esse texto, a gente lembra que nós devemos também morrer com Cristo e ressuscitar. A Bíblia dá essa alusão, que nós, quando nós recebemos a Cristo, nós morremos, nós nascemos de novo. E esse nascer de novo é o nascer para servir a Deus. Eu vi uma comparação que eu achei muito interessante, que quando você fala, eu morri para o pecado, eu morri para a morte. O que um morto faz quando ele é incomodado? Nada. Quando o pecado vier contra nós, nós devemos falar, não, eu morri para você. Você não pode fazer mais nada com um morto. Nós morremos porque Deus deu a sua vida por nós. Romanos 8,30 diz, aos que predestinou, a esses também chamou. É a sequência de palavras que estavam lá no último ponto, no ponto que nós falamos há pouco. Chamou, justificou, glorificou. Então, Deus providenciou os meios para a nossa salvação. Deus transformou a nossa vida. 1 Pedro 1,5. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Somos guardados por Deus para a salvação. João 17,9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ponto 7. Segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas e para louvor da sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa de seus pecados. Mais uma vez, repete. Judas 1,4. Certos indivíduos se introduzirão como dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então a ênfase aqui é nesses homens que foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então a Bíblia está cheia de argumentos a respeito disso, né? Que o homem é salvo, esse foi ordenado, e esse foi ordenado para a morte, e assim por diante. Mateus 11, 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ora, se Deus ocultou alguma coisa, sabemos que Ele ocultou para que eles não entendessem, para que eles não ouvissem. E se Deus falou, se Deus nos instruiu, foi para quê? Para a nossa salvação. Nós temos um privilégio muito grande. Às vezes a gente quer falar para o ímpio está louco, ele está errado, ficamos bravos com o ímpio, mas o ímpio não enxerga, não vê, é surdo, não tem sabedoria, não adianta. Nós temos que pregar, mas muitos não ouvirão, porque não tem condição de ouvir. E nós somos abençoados, né? Ao ler a palavra, às vezes a gente vai num culto e ouve a palavra, a gente entende tão bem, fala no nosso coração, até mesmo dessa forma rápida que nós estamos passando, né? Esses versículos vão falando no nosso coração, vão alimentando a nossa mente, vão nos ensinando. E principalmente se nós estudamos em casa antes, a gente vai relembrando aqui. O último,
Oitavo, a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus, revelada em sua palavra, e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Tratada com especial cuidado. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Olha, esse slide aqui ele é bem interessante, ele é bem central. Essa doutrina não é para que a gente fique discutindo, questionando, mas da gente olhar para Deus e ver a sua grandiosidade, nós devemos nos curvar em louvor e dizer: Senhor, como sou pequeno e não compreender a extensão da tua obra, do teu poder. E ainda em humildade, buscar obedecer a Deus. Romanos 9:20. Já concluindo, tudo que nós aprendemos para o nosso conforto, para o fortalecimento da nossa fé, mas nós não compreendemos tudo. Por quê? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? A gente quer compreender Deus, às vezes a gente não compreende nem o ser humano, a gente não compreende nem uma determinada área, né, de atuação. Você pega um carro, por que quando o carro quebra você mesmo não vai lá e dá uma mexida e conserta? Porque não é tão fácil assim. Tem as ferramentas certas, tem que saber o que está quebrado e etc. E assim quantas áreas, né, da nossa vida. Então a gente não dá conta de aprender nem meia dúzia de coisas. Se a gente tivesse essa capacidade toda, também não precisava ir no médico. Fica doente, faz um curso de medicina online lá e trata de você mesmo. Não conseguimos, não sabemos nada. E hoje em dia cada vez menos. Salvo procurando no Google algumas coisas, você consegue fazer ainda. Como entender Deus? Como discutir com Deus? Como querer explicar a Deus? A gente tem que orar, tem que ler a Bíblia o mais que a gente puder e estudar. E nós temos a confissão de fé para nos ajudar também. Mas quem diz que sabe tudo, não sabe nada, né? 2 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É um dos grandes inimigos, digamos assim, ou uma grande crítica a essa doutrina, é que aí o homem não vai mais ter responsabilidade alguma, porque Deus está coordenando tudo. Então, se eu sou salvo, eu sou salvo, se eu estou perdido, eu estou perdido, não adianta eu fazer nada. E nós sabemos que não é assim. Essa doutrina, mais uma vez, ela é para nos alertar que nós devemos estar no caminho. Devemos procurar com diligência confirmar essa nossa salvação. A confissão de fé traz mais lá para frente um tópico específico sobre isso. Fala da perseverança dos santos. Está falando dessa perseverança nas boas obras, na santidade. Mas aqui diz: procurai cada vez mais proceder bem. Efésios 1:6. Para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. 2 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a sua vocação e eleição. Acho que eu repeti aqui.
Tem duas passagenzinhas que parece que não estão aqui. Uma delas é aquela de Deuteronômio, acho que é 29, né, que fala que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as coisas que não são encobertas, elas estão à nossa vista. Deuteronômio 29 mesmo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, nós sabemos que o que é importante para a nossa salvação, para o nosso conhecimento, não tem dúvida, a Bíblia é clara. Ela fala sobre santidade, ela fala sobre o perdão, ela fala sobre a salvação. Algumas coisas estão na palavra de Deus e estão, de certa forma, encobertas, porque nós não somos capazes de entendê-las hoje. Só vamos entendê-las quando estivermos nos céus com Jesus. Tanta coisa que a gente não entende e a gente não fica perdido por isso. Entendemos. E assim também nós temos a palavra de Deus. Quem és tu para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Deus assim nos ajude, irmãos, nos abençoe. A gente possa aproveitar um pouquinho, né, que são tantas palavras, são tantas coisas que estão aqui, tantos versículos, mas nós lemos alguns e a gente deve ler até um pouco menos, né, para que a gente possa resumir, mas que Deus nos ajude e acrescente no nosso coração, com sabedoria, a sua palavra.